Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um início de semana de trabalhos e que possamos ser todos abençoados por Deus. Eu quero começar esse conteúdo dizendo o seguinte: evangélicos e pobres de direita. Deus foi tão misericordioso que colocou a mão sobre vocês também, porque vocês alimentaram essa treva que subiu ao poder. Vocês acreditaram no tal Deus, pátria e família, de alguém que nunca foi cristão, de alguém que nunca teve fé em nada, de alguém que nunca respeitou a ninguém, de alguém que já deixou todo mundo pelo caminho, porque é isso que faz esse covarde, simples assim. E eu quero fazer esse vídeo, estou fazendo esse vídeo falando de Auschwitz, mas eu vou fazer um paralelo anterior ao que está acontecendo agora. Por isso é muito importante que você assista o conteúdo até o final, primeiramente. Segundo, gente, vamos colaborar com o canal, dando certinho, comentando e compartilhando. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda a mostrar para mais pessoas. Nós somos 2.820 pessoas e é impressionante que não os certinhos são poucos, os comentários são poucos e nós precisamos mostrar para mais pessoas a realidade dos fatos. Porque aqui é um canal de análise, aqui é um canal sério, aqui não é um canal de fake news. Então, eu quero contar com a sua colaboração e vou começar a fazer esse apelo quase que diariamente, até que você possa entender que ajudando de graça, você já está fazendo uma grande coisa pelo canal, por você mesmo e pelo país. Simples assim. Então vamos nessa. O Bolsonaro tem uma trajetória drástica, nojenta, hipócrita, déspota. Ele sempre foi o fora da lei. Simples assim. E eu quero começar mostrando para vocês aquela questão lá do julgamento dele quando ele era do Exército. E você vai ver a fala do general, que é contundente. E volta comigo para a gente continuar a nossa reflexão. Assiste aí, estou te esperando. Está em jogo aqui a mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. Os fatos já estão ali, indênios de dúvidas, várias punições colocadas. De modo que não há mais que se questionar em torno da existência do fato. Uma centena de punições disciplinares num oficial não chega aos pés de uma só das violações que fez esse capitão Bolsonaro, do ponto de vista da ética, do ponto de vista do seu comportamento. É indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida. Deste capitão Bolsonaro, que não é de muitas letras, dizer que não é capaz de escrever Duque de Caxias ou Caxias com letra minúscula, não é verossímil. Ele começa os períodos com letra minúscula, está na carta dele. Aqui nego, não, na letra considero, tudo com letrinha pequena, está na carta dele. Na declaração, isso aqui é uma carta dele de próprio punho. O exame mais aprofundado leva este capitão às profundezas do inferno de Dante. Deixar esse capitão continuar nas Forças Armadas por achar que ele não é incompatível com o exercício do oficialato é uma decisão de muita responsabilidade para esta casa. Aí está. A linguagem do general deixa muito claro da incompetência, da falta de leitura, da má escrita, da questão de ser um péssimo elemento para as Forças Armadas e que ele deveria ser expulso. Mas aí teve um general, um outro, que resolveu dar uma aliviada e ele então, na verdade, saiu pela porta dos fundos, ele foi excluído do Exército, mas ficou recebendo a sua pensãozinha até o dia de hoje e se considera capitão das Forças Armadas. Um cretino, um déspota, um ditador desde sempre. Mas a sequência dos fatos não para por aí, porque lá nos anos 90 ele deu uma entrevista e essa entrevista ela é cabal. E como é que as pessoas se esqueceram desse episódio? O brasileiro tem memória curta ou o brasileiro está nessa vidinha de assistir o TikTok da vida e noticiazinhas rápidas e não presta atenção no que está acontecendo? Então assiste aí o que Bolsonaro disse numa entrevista a uma rede de TV, o que ele fala sobre a questão do que ele faria se fosse eleito presidente. E volta comigo para a gente comentar e terminar a nossa reflexão de hoje. Estou te esperando.
você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Aí está. Qual é a ligação que tem do ontem com o hoje? A primeira é que ele queria explodir lá a questão dos quartéis, do Agotuto, etc., lá no Rio de Janeiro, por causa de soldos, vendo sempre do lado dele. Não tinha nada a ver com os outros soldados, com as outras pessoas. Mas no segundo episódio que você assistiu, quando perguntado qual seria a medida que eu tomaria se fosse presidente, daria um golpe no outro dia, fecharia o Congresso, mataria uns 30 mil, inclusive o Fernando Henrique. O que tem a ver isso com hoje? Porque era o que ele queria fazer quando ele liberou as armas de forma desordenada. Ele queria fazer um exército civil. Quando ele levou as Forças Armadas para dentro do governo, ele já estava pensando no golpe. Todas as atitudes dele sempre foram golpistas. Todas as atitudes dele foram sempre uma cópia meio mal feita do que fez Hitler para fazer, então, a tomada do poder na marra. Foi isso que ele sempre pensou. Ele desgovernou o Brasil, mas queria ser o ditador maior. E aí veio o que eu já falei num vídeo anterior meu sobre a linha do tempo, cartão de vacina, roubo de joias, ida para os Estados Unidos. Tudo isso estava orquestrado, porque aí ele voltaria, se desse certo golpe, como um grande ditador. E agora nós vamos ao cume da questão do ultraje que iria acontecer no Brasil, quando os militares estavam planejando um campo de prisioneiros. Então aí um deles chega e diz o seguinte: alguém tem algum planejamento ou viu em algum momento a condução de um CPG sem aparelhos, campo para prisioneiros de guerra? E aí diz assim, caso sim, chamar no privado, por favor. E esse Mário Fernandes, se não me engano, ele diz o seguinte: Auschwitz. Percebeu? Auschwitz, o pior campo de concentração nazista que existiu, o maior morticídio, tudo que nós já sabemos da história, eles queriam repetir no Brasil. Alguma dúvida, evangélicos e pobres de direita? E eu vou dizer mais, um ditador da estirpe do Bolsonaro não tem colher para ninguém. Eles são desconfiados, eles não confiam nem na sua sombra, eles duvidam de tudo e qualquer tipo de sussurro que haja a respeito de um aliado dele que possa o estar traindo, com certeza seria executado. Simples assim, mas graças a Deus nós somos livrados pela mão forte e poderosa dele, porque as profecias dos evangélicos todas deram errado e Deus tirou sim ele do poder e o mais importante, movimentou a imprensa investigativa, o judiciário, o STF e tudo que está acontecendo para trazer à tona, para não ficar oculto tudo que ele iria fazer e acabar de uma vez com todos esses evangélicos hipócritas, com esses pobres direitas nojentos que tem que viver de cartão de crédito, às vezes não tem, fazem de tudo para achar que são gente fina e não são tolos, simples assim. Mas, felizmente, tudo está vindo à tona e eu disse em vários vídeos que o Bolsonaro seria pior que o Hitler. Maduro, a essa altura do campeonato, é um anjinho. Mas, felizmente, Deus olhou para o Brasil novamente e trouxe Lula de volta. Era preciso esse período de trevas para ver se o povo acordava. Mas, infelizmente, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alguns outros pedaços do país, continuam ainda contra o Lula e querendo essa treva de volta. Mas não terão, porque irão todos para a cadeia. Simples assim. Que essa seja a nossa grande oração. Façamos uma corrente de oração
para que Deus possa fazer o julgamento através dos homens e eles sejam todos punidos pela tentativa de golpe que eles intentaram contra o país, contra o povo brasileiro, e o pior, iriam fazer um massacre, porque num dos áudios, o Mário, se não me engano, ele disse que estava na hora de agir e que teria uma guerra civil, que se deixasse para depois, talvez fosse pior para eles, porque os vermelhos estariam se preparando para essa guerra civil, que ia haver derramamento de sangue, que eles tinham que tomar o poder a qualquer custo. Simples assim. Então, há alguma dúvida sobre isso? Para alguma dúvida sobre quem foi esse canalha, que nós da esquerda, nós que temos canais aqui no YouTube, alertamos o tempo inteiro. Eu comecei desde o tempo da Lava Jato a anunciar o que iria acontecer. Desde o golpe contra Dilma, comecei a fazer anúncios do que viria a acontecer depois. Mas tudo ficou como se nada estivesse acontecendo e aconteceu. Não se concretizou porque Deus não permitiu. Simples assim. Está dado meu recado, porque aqui é a voz libertadora. E como eu sempre digo, ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.